Pessoal, bom dia. Vamos começar então com a nossa aula de álgebra linear, nossa primeira aula de álgebra linear. E nessa primeira aula, nós vamos aprender sobre espaços e subespaços vetoriais, tá? Para isso, nós vamos acompanhar o livro do Reginaldo dos Santos, que é disponibilizado para a gente, tá? Online. Então, para esse curso online, ele é muito bem-vindo. E eu vou utilizar ele como material didático para a gente, então, entender sobre os conteúdos da disciplina, ok? Então, já estou gravando esta aula e vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para a gente ir seguindo o livro. Então, acho que vocês estão vendo aí, se não estiverem, me deem um toque, tá? Então, esse é o nosso livro. Ele é um livro um pouco mais novo do que a gente costuma ver por aí, que são livros muito antigos, então eu gosto bastante dele, tá? Ele não tem nem 10 anos, aí tem... E é um livro que ele vem se reciclando, né? Então, é um livro que eu usei na minha graduação e agora ele vem se reciclando e na última versão, essa que a gente vai utilizar. Então, a ideia é nós fazermos, então, essa primeira aula 1.1 e 1.2, tá? Então, 1.3 vai ficar para a próxima aula. Então, a gente vai começar aqui com a definição de espaços, tá? Mas antes da gente seguir o livro, eu quero dizer o seguinte. Então, a gente está acostumado com já lá com as aulas de geometria analítica, onde você aprendeu, né, sobre vetores. Então, quando você aprendeu sobre vetores, você tinha lá um vetor V. A gente nem usava mais a flechinha, mas vamos usar algo mais formal com a flechinha. Então, por exemplo, você tinha lá um vetor 1, 2, ou qualquer vetor aqui, né? Então, você sabia que esse era um vetor lá do R2, não é verdade? Você tinha aqui o número 1, o número 2, tá? E aí, aonde batia aqui nesse ponto, você criava o vetor. Então, esse 1, 2, ele pode tanto representar um ponto quanto um vetor, dependendo do contexto que você está. E você também aprendeu a falar de vetores do R3. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 1, 2, 1. Então, quando você tinha vetores do R3, o que você fazia? Você criava um sistema aqui tridimensional, colocava aqui no X, aqui Y, Z, o número 1 aqui no X, então do vetor, no Y você colocava o 2, e aqui no Z colocava o 1, você criava um paralelepípedo, certo? E aí, aonde batesse aqui na diagonal transversada aqui, era o seu vetor U, tá? Então, você fazia isso. E vetor para você era esse mundo, o mundo do R2 e do R3. Esse livro do Reginaldo Santos, ele já começa a desconstruir para você essa noção de vetor quando ele incrementa, né? Então, quando ele incrementa do R2 e vetores do R3, ele fala para você que existe um tal de Rn, tá? Então, o Rn é uma abstração do plano cartesiano, R2, que vai para o espaço R3, e aí você abstrai para mais dimensões que você não consegue visualizar, como no R2 e no R3, mas você consegue entender que existe uma possibilidade de denotar vetores de maior dimensão e que por mais que você não possa vê-los, você pode usá-los para armazenar informações. Então, um vetor que nós chamamos de N-upla, né? Então, aqui seria um vetor bidimensional
tridimensional, o n-dimensional, ou uma n-upla, então vai ser um vetor do tipo n coordenadas. Então, a gente, para enumerar, a gente geralmente usa x1, porque não tinha como colocar x, y, z, que uma hora ia acabar o alfabeto, né? Então, a gente coloca enumerando até o tamanho que eu quiser. E isso aqui é um vetor que pertence ao Rn, que eu não consigo fazer uma relação gráfica, mas é um vetor muito utilizado para armazenar informação. No meu doutorado, por exemplo, a gente armazenava, por exemplo, nas 3 primeiras coordenadas, você armazenava as dimensões de uma caixa. Depois, nas outras 3 dimensões, na 4, 5 e 6, a gente colocava as dimensões de uma segunda caixa. E você ia armazenando aqui as dimensões de várias caixas. Isso significava, né? No caso, a gente fazia carregamento de containers, então a gente tinha que armazenar as dimensões das caixas que a gente estava carregando nesses containers, e nós colocávamos tudo isso num vetor de, aí no caso, vamos supor, 40 caixas, 3 dimensões, então era um vetor de 120 dimensões, né? Então, isso aqui é muito utilizado, não para algo geométrico, mas para outros tipos de problema em que você precisa armazenar informação para depois você programar. Então, vetores é algo muito importante, matrizes é algo muito importante, porque são conteúdos que você consegue armazenar informação, armazenar dados e trabalhar com isso depois computacionalmente, ok? Então, a primeira abstração que o livro propõe é você enxergar a existência do RN, ok? E aí, você chama esse espaço R2, R3, Rn de um espaço de vetores ou espaço vetorial. Então, esse Rn, observe que esse n pode ser 2, pode até ser 1, né? Mas o mais comum é o 2, que aí você cai no caso bidimensional. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 120. Então, esse caso do Rn também já engloba esse R2, R3, né? Então, é um espaço cheio de vetores, então nós chamamos de espaço vetorial, tá? Então, é isso que o livro começa falando para você. Isso aqui esse espaço do Rn é um espaço vetorial cheio de vetores deste tipo, onde x1 até xn são valores, ok? Nós chamamos esse vetor de n componentes de n uplas, tá? E esse espaço vetorial, ele pode também ser chamado de n-dimensional, tá? Dimensional. Então, aqui é uplas, tá? É o nome desse vetor n-dimensional. Isso aqui é muito dos matemáticos, tá? Esse termo n-uplas. Não fui para física no meu pós-doutorado, eles nem conheciam esse termo, mas na matemática a gente usa bastante, ok? Então, Rn é considerado um espaço de vetores desse tipo, um espaço vetorial, que é n-dimensional, porque os vetores existem aqui com n dimensões, ok? Então, por exemplo, eu poderia chamar o V, vou chamar de V1 agora, para mudar um pouco o nome. V1 pode ser 1, menos 1, 1000, e elevado a 4. Não importa que números tenham, são números reais, e aqui nós temos um vetor de 4 dimensões. Então, esse é um exemplo de uma 4-upla. E isso aqui pertence ao R4, né? Porque nós temos aí um espaço de 4 dimensões. Então, aqui, veja que existem infinitos, se eu mudar o n, e como o n pode ser qualquer número gigante aí, então, existem aqui infinitos espaços vetoriais
de acordo com que eu mude esse N aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, no meu caso do doutorado, que eram, vamos por 120 coordenadas em cada vetor, então nós tínhamos um R120, com 120 uplas, né? Então, é assim que a gente pensa, tá? Nesses espaços vetoriais mais comuns. Quando a gente executa soma de vetores, subtração de vetores, multiplicação por escalar, multiplicação, o produto escalar que você aprendeu, que multiplica coordenada a coordenada, é a mesma coisa, tá? Então, se eu quero somar vetores, eu somo coordenada a coordenada, como se fossem matrizes, tá? Isso não vai mudar. E aí você pode até definir um produto interno, mas aí isso aí é um outro assunto que a gente vai ver nesse curso ainda mais para frente, tá? Então, por enquanto, eu vou falar de soma e subtração entre esses vetores aqui do RN. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou eu posso continuar? Nenhuma pergunta? Então, vamos continuar. Aqui nessa definição, então, ele começa falando justamente do que eu falei. Vamos abstrair o R2, R3 para falar do RN, em que a gente consegue incluir o R2, R3. Então, veja que o R2, R3 são exemplos particulares do RN. Então, ele define o espaço RN, tá? Primeiro ele fala só espaço, ele não fala espaço vetorial, como o conjunto de todas as N-uplas que tem esse formato. Ele usou X maiúsculo para vetor, tá? Mas a gente estava usando o V, mas é a mesma coisa, aonde cada entrada aqui desse vetor, cada uma das N entradas, a gente tem números reais. Então, esse é o Rn, que nós acabamos de falar. O R1 são os próprios reais, são só números. O R2 é o que você já conhece, o R3 também, que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, no R3 a gente tem vetores de 3 componentes, né? X1, X2 e X3 são chamadas de coordenadas, tá? Aí ele deu um exemplo aqui do R5. Então, ele deu um vetor X com 1, menos 2, 3, 5, 4. Então, esse aqui é uma 5-upla, portanto, pertence ao R5, tá? E aí ele coloca aqui a definição de soma, que está embutida a subtração também aqui, e multiplicação por escalar, para começar, dentro desses espaços do Rn. Então, se eu tiver um vetor V com n entradas, um vetor W com n entradas, ambos pertencentes ao Rn, então, quando eu faço a soma de vetores, é só somar coordenada a coordenada. Então, se eu tiver aqui V1 até Vn, W1, W2 até Wn, então a soma de V com W continua sendo proporcional a R2 e R3. Então, eu somo V1 com W1 na primeira coordenada, V2 com W2 na segunda coordenada, e por aí vai, até somar Vn com Wn na última coordenada. Também define-se a multiplicação por escalar. Então, quando eu pego um vetor V do Rn e multiplico por alfa, onde alfa é um número real qualquer, chamado de escalar, então é só você distribuir esse alfa para as coordenadas do vetor. Você distribui para cada uma das coordenadas do vetor V, é a sua multiplicação por escalar. Além disso, nós também temos o vetor nulo do Rn, que é o vetor 0. Às vezes tem uma flechinha aqui, tá? Aqui tá com uma barrinha que tem n zeros, né? Então, tem n zeros, porque é um vetor nulo do Rn, então n zeros aqui, n componentes com o valor zero. Temos também o simétrico a um vetor. Então, se eu pegar o vetor V, quem que é o simétrico dele? Menos V1, menos V2, até menos Vn. Nisso já se define a subtração de vetores, que é só somar o simétrico do W. Então, tranquilo. E a multiplicação por escalar a gente já falou. Além disso, é muito comum que esse vetor do Rn, ele venha em coluna ou em linha. Então, em vez de você escrever ele assim,
com vírgulas e com parênteses, é muito comum a gente escrever no formato de matriz linha ou matriz coluna, que aí você não coloca vírgula e deixa ele menos poluído, tá? O correto, assim, perfeitamente, seria usar esse formato aqui, tá? Então, vetores a gente usa muito no formato de coluna, porque aí você consegue multiplicar por uma matriz aqui do lado e as dimensões vão ficar corretas. Então, o mais comum que a gente usa é matriz coluna. Mas para não ficar pegando muito espaço de caderno, de livro, a gente costuma também usar ou assim com parênteses e vírgula, ou só assim, no formato de matriz linha, tá? E aí as coisas não mudam. Se eu considerar os vetores no formato de matriz coluna, então, se somar V1 até Vn com W1 até Wn, é somar matrizes. Então, soma a primeira com primeira coordenada, soma a segunda com segunda, até somar a enésima com a enésima. Aqui também, ele definiu a multiplicação por escalar, igual ele definiu lá em cima, só mudando o formato do vetor para a matriz coluna. Então, de novo, é só distribuir as coordenadas aqui, ok? Mesma coisa, ele fez a mesma coisa na notação de matriz linha aqui embaixo. Tanto para a multiplicação por escalar, quanto para a soma, tá? E aí, ele fala o seguinte, olha, se eu tenho dois vetores do Rn, minto, se eu tiver três vetores do Rn e dois escalares quaisquer, então são válidas essas 8 propriedades. Ou seja, U mais V, que é esse vetor com esse vetor, é igual a V mais U. Então, eu somar aqui desse jeito ou somar voltando vai ser a mesma coisa, que nós chamamos de propriedade comutativa da soma, tá? Eu posso comutar, mudar de lugar, e não altera o vetor final. Também temos a associativa, porque a soma a gente faz de 2 em 2. Então, eu posso, vamos supor, se eu tiver a soma de 3 vetores, então, de 2 em 2, eu somo os 2 primeiros e o que der eu somo com o terceiro, ou somo os 2 últimos e o que der, pego o primeiro e somo com o resultante, vai dar a mesma coisa. Então, eu posso associar a soma da forma que eu quiser, que nós vamos ter o mesmo vetor resultante. Tá? Então, essa aqui chama-se associativa da soma. Nós também temos o elemento neutro, que é o vetor nulo, no caso do Rn. Se somar qualquer vetor com o vetor nulo, obviamente vai voltar no próprio vetor. E temos também o elemento oposto, ou simétrico, que quando eu somo o U com o simétrico dele, eu chego no vetor nulo. Obviamente, porque você está trocando os sinais das coordenadas do vetor, né? E aí, acabou as 4 primeiras relacionadas à soma, e agora você vem as 4 últimas relacionadas à multiplicação por escalar. Então, se tem multiplicação por escalar, entram aqui 2 escalares, alfa e beta. Então, você pode fazer a associativa da multiplicação por escalar, ou seja, alfa e beta são números multiplicados por um vetor U. Então, eu posso multiplicar beta aqui, tá? Por U. Ou posso, e depois o que der, eu multiplico por alfa, que vai ser equivalente a multiplicar os dois números primeiros e o que der, primeiro e o que der eu multiplico pelo vetor U, tá? Então, é equivalente. Vale também a distributiva, tá? Para vetores, então, eu distribuo alfa aqui, me dá esse daqui. Ou eu posso também pensar em distribuir a soma de escalares. Então, o alfa distribui, depois o beta distribui. Então, aqui eu distribuí um número, um escalar para dois vetores, e no G eu distribuí dois números, dois escalares para um único vetor. E no H nós temos o elemento neutro para a multiplicação por escalar, que é o número 1. Então, multiplicar 1 pelo vetor U, pelas coordenadas dele, eu vou voltar no próprio U, não é verdade? Então, as 8 propriedades são válidas para esse espaço do Rn, ok? Essa demonstração, isso aqui é um teorema, então tem aqui uma demonstração, tá? Essa demonstração, eu tenho ela resolvida, se não me engano, e eu passei para o monitor.
para o Sérgio, tá? Mas eu posso mostrar para vocês essa demonstração. Não é esse aqui. Inclusive, eu coloquei a lista 1 já lá, tá? Eu acho que é o primeiro exercício da lista 1. Tinha deixado certinho aqui, mas desceu. Aqui, tudo que tem lá no Moodle já está tudo resolvido praticamente e está já com o nosso monitor, com o Sérgio. Vocês podem fazer com ele, tá? Tem muita coisa, né? Mas a gente vai chegar lá. Aqui. Opa, passou. Então, acho que aqui. Então, aqui tem essa demonstração. Na verdade, eu comecei do 1 e 2. Mas tem essa demonstração de como você demonstra que um espaço ele realmente é um espaço, tá? Então, aqui também nós temos outros resolvidos, tá? Então, vocês podem pegar tudo com o monitor. Isso aqui é o que vai ter na lista de vocês, que está lá no Moodle e que pode cair na prova, tá? Então, o Sérgio está aí para ajudar vocês. Bom, isso aqui tem que ser demonstrado, tá? Aqui, ele dá uma dica de como demonstrar. Então, eu deixo para vocês fazerem em casa essa demonstração, que ela é longa, ficaria 2 horas aqui só resolvendo. Por causa de usar isso aqui, é impossível, tá? Vou ficar 2 horas resolvendo aqui. Então, vocês façam aí. Eu vou fazer uns mais difíceis depois. Então, até aqui, ok, falamos do RN. Porém, a vida não se resume a RN, tá? Nós temos também o que nós chamamos de espaços vetoriais abstratos. Então, nós falamos do espaço vetorial Rn, que gera aí infinitos espaços vetoriais, dependendo do n que a gente vai trocar. Mas nós também temos outros espaços vetoriais, que a gente chama de abstratos, que basicamente nós vamos utilizar 3. Aqui já está a definição. Mas o que é um espaço vetorial abstrato? Vamos definir ele, depois a gente dá alguns exemplos. Imagine que você tenha um conjunto V de vetores que não necessariamente são no formato do Rn. Por exemplo, a gente pode colocar nesse conjunto de vetores polinômios. A gente pode colocar nesse conjunto de vetores matrizes, onde cada matriz vai ser um vetor. Eu posso colocar funções, onde cada função vai ser um vetor. Então, a gente pode pegar outros conjuntos que não sejam de vetores do Rn, e desde que algumas propriedades sejam satisfeitas, que são as mesmas do Rn que você acabou de ver comigo, aquelas 8 lá, então a gente também pode chamar esse conjunto V de espaço vetorial. Abstrato, mas a gente nem usa a palavra abstrato, a gente fala que ele é um espaço vetorial, tá? Esse vetor, esse conjunto, obviamente, não pode ser vazio, tem que ter vetores dentro dele. E tem que existir, no mínimo, 2 operações, que são aquelas que você viu comigo, que é a soma e a multiplicação por escalar. Então, para começar, esse conjunto, para ele ser espaço vetorial, ele tem que existir essas 2 operações, que é soma e multiplicação por escalar, igual aconteceu na Rn, tá? E aquelas 8 propriedades que vocês viram comigo do Rn também têm que ser válidas para esse espaço vetorial abstrato. Ou seja, se eu tenho, as 4 primeiras são relacionadas à soma e as 4 últimas à multiplicação por escalar. Então, a primeira tem que, desde que eu pegue 2 vetores desse conjunto, tem que valer a comutativa da soma. Desde que eu pegue 3 vetores desse conjunto, tem que valer a associativa da soma. Desde que eu pegue um elemento de V, ele existe e é considerado como sendo o vetor nulo desse conjunto V. E também tem que existir o elemento simétrico oposto da soma, em que você, somando, você chega no vetor nulo. Então, essas 4 primeiras
que valiam para o RN também tem que valer para esse espaço vetorial genérico, abstrato. Também tem que valer aquelas 4 operações da multiplicação por escalar, ou seja, para um vetor e 2 escalares, vale a associatividade da multiplicação por escalar. Se eu pegar 2 vetores e um número, um escalar, então vale a distributiva para a soma. Se eu pegar um vetor e 2 escalares, vale a distributiva do escalar. E também tem que existir o elemento neutro da multiplicação por escalar, 1. Esse 1 não necessariamente é o 1 real, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Esses elementos de V, se V, esse conjunto, satisfizer aquelas 8 condições, além de existir a soma e a multiplicação por escalar, tem que existir essas 8 operações. Se isso for válido, se isso for verdadeiro, então os elementos de V são chamados de vetores. São classificados não como elementos mais do conjunto, mas são elevados à categoria de vetores, desde que satisfaçam aquelas 8 propriedades. O 0 é chamado de vetor nulo, o menos V é chamado de simétrico ou inverso de V, e ele define também a subtração de 2 vetores e multiplicação por escalar. Então, alguns exemplos, tá? Aqui, ele fala do RN, ele muda as propriedades, as definições de soma e multiplicação por escalar. Aqui ele fala dos números complexos. Aqui ele fala do conjunto de matrizes. Aqui ele fala do conjunto de funções. Ele demonstra. E também tem o R infinito e os polinômios. Só isso. Deixa eu ver. Ele demonstra. Então, ele deu para você os exemplos mais importantes, tá? Vamos devagar. Olha só. O Rn, você já sabe que ele é um espaço vetorial. Só que você tem definido na sua mente aquela soma e multiplicação por escalar usuais. Então, aquilo que a gente já sabe fazer de soma de vetor, nós chamamos de soma usual. Porém, a gente pode mudar essa soma, que é o que está acontecendo aqui. Aqui. Olha esse exercício que está na lista de vocês, na lista 1. Eu tenho o R, tá? Então, aqui é o R1, os reais. E quando eu somo 2 elementos reais, ao invés de apenas somá-los, eu somo eles mais 2. Ou seja, vamos pegar esse aqui. Então, ali, ele está considerando o conjunto, vamos colocar aqui V, igual do livro. O V está usando o R1, então esse é o conjunto R1, onde ele pega 2 vetores, ou melhor, 2 elementos de V, que são candidatos a serem vetores, e fala que quando eu somo eles, eu vou somar eles com 2. Olha que coisa estranha. Definir uma soma. Maravilha. Eu posso definir como eu quiser. Aqui pode ter uma fórmula que eu quiser. Pode ser seno de U, pode ser U elevado a 3, pode mais V elevado a 4. Então, aqui eu posso definir a soma, olha que interessante, do jeito que eu quiser, tá? E também vou definir a multiplicação por escalar. Deixa eu ver como é que tá lá, que eu não lembro. A multiplicação por escalar eu usei, aqui tá usando R, eu usei alfa, né? Alfa U. Peraí. Alfa U. E aqui também eu fiz errado. Aqui tem que ter uma bolinha, peraí. Então, aqui é alfa
multiplicado por U é igual a alfa 1, mais, se não me engano, alfa menos 1 vezes 2. Tá? Então, olha só. Para você verificar se um conjunto é um espaço vetorial, você precisa primeiro de qual conjunto que é esse e quais operações você vai utilizar. Não tem como verificar aquelas 8 condições, tá? Ah, mas é tudo letra, eu não entendi nada, tem uma bolinha aqui. Vamos explicar com calma. Quando a soma e a multiplicação por escalar não são as usuais, por exemplo, quando eu multiplico 2 por 3, você sabe que o resto da sua vida anterior a hoje, que era 6. Isso não vai acontecer aqui. 2 vezes 3 pode não ser 6, se eu definir a multiplicação de uma outra forma. Se eu considerar que esse 2 é o meu alfa aqui, e esse 3 é o meu vetor U, porque um número pode ser o próprio número e pode ser vetor, porque eu estou no R1, tá? Então, meu vetor são elementos do R1, que são números. Então, veja que eu defini o alfa e o U aqui. E como ela é não usual, eu coloco uma bolinha em volta do vezes, para definir para você, ó, não vai dar 6, tá? Porque eu não estou usando a multiplicação usual. Estou usando uma multiplicação de uma fórmula qualquer. Então, esse alfa U, que está aqui, nesse exemplo, vai ser, então, 2. Peraí. A cerca está desligada? Acho que tá. 2 vezes 3, daqui, né? Então, eu estou seguindo a fórmula que está aqui, ó. Mais alfa, que é 2, menos 1, vezes 2. Então, essa é a minha multiplicação por escalar não usual, que vai dar 6 mais 2, 8. Então, veja que 2 vezes 3 pode dar 8, porque nós estamos numa multiplicação não usual, tá? Então, entendam que neste caso em particular, escalar coincidiu com vetor. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, veja que nós fizemos aqui esse exemplo numérico, para você entender o que está acontecendo. Então, isso aqui não vale mais. Por isso que a gente põe essa bolinha aqui em volta, para indicar que é uma multiplicação não usual. A mesma coisa aqui na soma. Vamos fazer um exemplo de soma? Lembrando que U e V são elementos do conjunto, que eu quero definir se ele é um espaço vetorial ou não. Então, o que a gente faz? A gente soma elementos. Por exemplo, vamos somar o 2 e 3 de novo. Vamos usar os mesmos números. Já sei que é não usual. Então, o 2 mais 3 não vai dar 5. Vai dar quanto? O que ele mandou você fazer? Então, quando ele não coloca nada em volta, que é esse mais sem nada, é porque esse é o usual. Então, vai ficar 2 mais 3 normal, mais 2. Certo? Isso aqui vai dar 5, 6, 7. Então, 2 mais 3 pode dar 7, quando eu uso uma soma com bolinha em volta que ela é não usual. Sempre a soma e o produto vão ser com essa fórmula? Não. Aqui eu posso brincar e colocar a fórmula que eu quiser, tá? Eu formei um conjunto com duas operações de soma e multiplicação por escalar, ponto final. Mas não quer dizer que isso aqui define um espaço vetorial, tá? Pode ser que defina, pode ser que não defina. Então, para ser, eu tenho que demonstrar isso, tá? Demonstrar isso. Onde está? Aqui. De maneira genérica. Então, aqui, quando foi feito, nós classificamos de A1 até A4, porque são as 4 primeiras operações de soma, e aquelas 4 últimas, que são as 8, completando as 8, que são as de multiplicação por escalar. Então, aqui está demonstrado para você, tá? Vou deixar aqui gravado para você, tá? Vou poder voltar nesse vídeo e fazer essa demonstração, que ela está na lista de exercícios e pode cair na prova. Então, tá aqui bonitinha resolvida para você. Separa aí o vídeo e vê como é que foi feito. Mas vamos ver, então, o começo, porque eu não tenho tempo para fazer inteiro. Eu quero demonstrar no A1 que vale a comutatividade.
certo? Da soma. Observe que essa soma está com bolinha em volta porque ela é não usual. Então, como se demonstra? Existem duas formas de demonstrar uma propriedade que eu quero aqui na igualdade. Ou eu saio de um e chego no outro, ou eu abro o primeiro, abro o segundo e concluo que ambos chegaram na mesma resposta. Aqui foi feito abrindo o lado esquerdo, desenvolvendo e chegando no lado direito. Então, você demonstrou que realmente a soma, a comutatividade da soma ela é verdadeira. Ou seja, saindo do lado esquerdo, U mais V, e usando a fórmula, ele me diz que é 1 mais V mais 2. Só que isso é V mais 1 mais 2. Eu posso trocar, quando a soma ela é usual, o V com U, e justamente V mais 1 mais 2 é justamente V mais 1, trocando de lugar, tá? Então, veja que você vai demonstrar, nesse caso, saindo do lado esquerdo, desenvolvendo o meio e chegando no lado direito, para demonstrar que U mais V realmente é igual a V mais 1. E isso vale para todo o restante. Dúvidas desse exercício, podem perguntar comigo na monitoria, ou principalmente com o monitor, que tem muito mais tempo a ver com vocês. Ele tem aí pelo menos 6 horas semanais, que começa na semana que vem. Eu vou dar os horários no grupo hoje. Ok? Nós também temos aqui outros exemplos. Então, veja que aqui, ó, olha só, a soma já é outra soma, olha. É 2U menos V. E aqui, R vezes U é a usual, RU. Então, aqui a multiplicação por escalar é a usual, mas a soma é a não usual. Então, aqui ele usou com bolinha, aqui nem precisaria definir com bolinha, tá? Aqui tem outro conjunto para você testar se ele é ou não espaço vetorial, então tem tudo resolvido, tá? Aqui também tem outro, veja que nós temos aqui, ó, a definição do conjunto, que na verdade é o próprio R2, ele não colocou aqui, mas é o R2, são vetores de duas componentes, onde cada componente é um valor real. E aí, em cada item, A, B, C, ele define uma soma e uma multiplicação por escalar diferente para você demonstrar se é ou não um espaço vetorial. Se uma delas não valer, e essas daqui não vão ser, então as primeiras eram espaço vetorial, essas aqui não vão ser, tá? E aí você vai ver que uma das condições ela foi falsa. Então, se uma das 8 condições não for verdadeira, acabou aqui, não é espaço vetorial, tá? Aqui tem mais um exemplo, que é espaço vetorial. Então, você tem muita coisa para você fazer aqui que está resolvido, ok? Então, ele deu alguns outros para você demonstrar aqui, tá? Então, nós temos os números complexos, tá? O conjunto das matrizes. Então, esse daqui eu quero dar um destaque a ele. Nossa, meus cachorros estão que estão. Que eles são espaços vetoriais que a gente vai utilizar demais. O das matrizes, das funções e dos polinômios. Então, esse daqui, você vai ver na demonstração que ele, de fato, é um espaço vetorial, tá? Então, demonstre que ele é um espaço vetorial. Esse segundo exemplo nosso, que eu vou colocar aqui agora, também é. Tá? Eu gosto de ver assim, ó, que é o espaço das matrizes, M por N. Então, demonstrem também isso. Cada um desses aqui tem que ser demonstrado, tá? Que é um espaço. Esses aqui são os mais simples. Como que eu vou usar essas matrizes? Você pode usar a matriz de maneira fechada. AIJ, que aqui vai ser M por N, igual a gente fazia lá na GA. Só que eu percebo que os alunos têm muita dificuldade de fazer fechado assim. Então, quem quiser pode usar, vai demorar muito, né? Mas pode usar os vetores assim. Então, as matrizes seriam os vetores, né? A22,
Aqui vai até M, M1, M2, e aqui embaixo vai até AN1, aqui AN2, e até aqui AMN. Então, você pode usar como você quiser. Eu aconselho a usar formato fechado, mas se quiser usar o formato aberto, use, né? Então, esse formato são as matrizes do tipo M por N, tá? E esse aqui pode ser considerado o primeiro vetor, tá? Você tem que usar 3 vetores para poder demonstrar as propriedades lá. E 2 escalares, sempre assim. Então, esse aqui seria o primeiro vetor. Aí o U, o segundo vetor, você pode trocar os A's por B's. Troca os índices não vão mudar. E o terceiro vetor W, você pode trocar por C aqui. E aí vai ficar só uma matricial, multiplicação de matriz por escalar, tudo aquilo que a gente já sabe, para demonstrar as propriedades. A soma é a usual, onde você soma componente a componente, mas também ele pode mudar essa brincadeira e colocar somas não usuais, mas ele tem que te indicar qual que é a soma. Se ele não te fala nada enunciada porque a soma ela é usual. E é a mesma coisa para multiplicação por escalar, tá? Então, isso aqui também é um espaço vetorial, tá? Então, o espaço das matrizes com as operações usuais também define um espaço vetorial. E um espaço que você não conhece, deixa eu ver aqui também, que também é um espaço vetorial, é o que nós chamamos de polinômios de grau até n. Isso aqui é muito confuso, porque você acha, quando você vê o PN aqui, que são polinômios de grau n. E não é, porque um polinômio de grau n não define um espaço vetorial. Então, esse espaço é de grau até n. Esse define um espaço vetorial. Tá? Então, quando você vê um PN na sua vida, você sabe que são os polinômios de grau até n. Então, quem são eles? Se a gente for escrever de maneira genérica, nós vamos escrever A0. Tem que ser numerando, porque aqui podem ter também 120 coordenadas, 200 coordenadas, então tem que numerar, senão acabaria o alfabeto. Então, o A0, A1T, em vez de usar X, a gente usa muito T, para tempo, né? É muito comum. A2, T quadrado. Isso vai continuar até o grau N, tá? Até o grau N. Onde cada uma das componentes aí, que vai de A0 até a N, são valores reais. Então, tem só que indicar aqui que o A vai de 1 até N. Ah, não, desculpa. O I mesmo, que é o índice, né? Deixa eu só mudar aqui. O índice desse AI vai de 1 até N, tá? Então, gente, são polinômios, tá? Neste formato, que eu posso chamar de P de T. Dá um exemplo, professora, de P de T, que não seja assim genérico, que é muito difícil. Então, por exemplo, P de T poderia ser 2 menos 3t mais t quadrado, que é um polinômio de grau 2, não é verdade? Então, esse polinômio, eu posso dizer que ele pertence ao P2. Concorda comigo? Porque ele vai até grau 2, tá? Então, mas qualquer outro polinômio que tem grau menor pode pertencer também ao P2. Por exemplo, o Q de T
Q de T, que é 1 mais T, por exemplo, também pode pertencer ao P2, como também pode pertencer ao P1, como também pode pertencer ao P3, ao P4, ao P5, porque aí, lembrando que, por exemplo, o P5 é grau até 5, então grau 1 pertence. Então, veja que isso aqui pode pertencer ao P1, também pertence ao P2 e qualquer outro até infinito, né? Então, esse aqui também pertence ao P2, mas também eu posso dizer que pertence ao P3 e por aí vai, né? Mas não pode pertencer, esse de cima, ao P1, né? Porque ele tem grau 2, ele passou do grau 1, tá? Então, esses polinômios, por exemplo, esse primeiro aqui, olha. Opa, esse primeiro aqui. Esse A0 vale 2. Esse A1 vale menos 3. E esse A2 vale esse 1 embutido que está aqui, ó. Tá? São os números que acompanham as variáveis. Esses A's aí, eles são muito importantes. Então, esses dois, a gente vai falar deles o tempo todo. Então, vocês vão ter mais tempo para acostumar com eles. Eu sei que, como a gente está falando de coisas muito abstratas, eu quase nem pus número aqui. No livro quase tem pouquíssimo número. É difícil, né? Porque é a primeira vez que você está tendo esse contato com algo mais abstrato. Então, obviamente, parece ser realmente mais difícil. A ideia é que a gente vai trabalhando para tornar isso menos complexo. Então, esses são os principais exemplos de espaços vetoriais que eu vou utilizar, tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Fora o porquê meus cachorros estão latindo tanto? Nenhuma pergunta? Ô, professora, Pode falar. a senhora falou que tem uma lista. Essa lista ela tá onde? Lá no Moodle? Eu coloquei hoje de manhã. Mas está lá Aqui, ó. onde aparece a primeira aula? Cadê? A nossa primeira aula de conteúdo é a aula 2. Então, tá aqui, ó. Ah, não, você liberou só o pessoal da elétrica, então. Eu vou colocar também Tá. na civil hoje à Ah, tarde. não. Tá, porque eu fui procurar aqui e não tava. Então tá É a bom. mesma lista para vocês, é a mesma lista deles, tá? Então, Tá, obrigado. vou disponibilizar hoje. Só o questionário que eu estou quase colocando, ainda não coloquei. Mas eu vou liberar hoje ainda também o questionário. Por enquanto, está oculto para vocês. Estou formando ele. Tá? Nenhuma outra dúvida por enquanto? Veja que ele não demonstrou que é matricial, tá? Mas ele demonstrou, mas isso aqui tem muito feito em vários lugares, principalmente nas videoaulas de YouTube. Agora, esse que é mais difícil, que é um conjunto que eu não falei, que é o conjunto das funções. Isso aqui a gente vai usar também, então você tem que saber, tá? Esse conjunto das funções, a demonstração está sendo feita por ele aqui embaixo. Então, você tem que saber fazer essa demonstração, pode cair na prova, tá? Vamos entender, para você se familiarizar com o que está querendo dizer, né? Se eu quero demonstrar que um conjunto é um espaço vetorial, eu tenho que definir quem é a soma e a multiplicação por escalar. Senão, eu não consigo demonstrar aquelas 8 propriedades, correto? Então, sempre que eu vou te pedir para demonstrar se é ou não um espaço vetorial, você precisa do quê? De qual é o conjunto e quais são as duas operações. Se eu não te falar quais são as operações, você já sabe que são as operações usuais daquele espaço, ok? Nesse caso, olha só, ele definiu aqui o conjunto. O que é esse conjunto? São as funções reais que vão de x em r. Mas que função que é essa? Qualquer uma função. Função seno, função cosseno, função exponencial, função logarítmica, função polinomial. Então, aqui, gente, entraria qualquer tipo de função. Então, que função que é essa? É uma função qualquer. Isso que é tão abstrato que chega a ser difícil de imaginar, né? Então, esse f meio tortinho, com esse xr,
são funções f minúscula do tipo que vão do domínio x. Então, esse x ele é genérico, ele é abstrato, pode ser qualquer um. Porém, ele chega, assim, sempre nos reais, tá? Então, é uma função que sempre dá como retorno um valor real, tá? E isso são as funções que a gente trabalha, são as funções que você conhece, tá? Só que você não está dizendo quem são as funções, por exemplo, f e g. E quando você soma duas funções, f mais g de x, é somar as imagens f de x mais g de x. Então, essa soma, por mais que você não esteja observando, é o que você já faz na prática, só que de maneira genérica, de maneira abstrata, por isso que é difícil. Quando você soma duas funções, duas imagens, você está somando duas imagens de fato. E a única exigência é que f de x e g de x, essa soma de imagens, te dê um valor que seja real. Então, essa soma, ela é a usual de funções. E essa multiplicação por escalar também é a usual. Então, ele não está mudando nada aqui para algo mais complexo. Tal que alfa vezes f, então, se eu multiplicar um número pela função, é multiplicar um número pela imagem, que dá quando você aplica f num valor x. Então, isso aqui também é a usual. E você tem que usar estas duas definições para demonstrar as propriedades 1 a 8. E ele faz como eu te falei. Por exemplo, na propriedade 1, você sabe que é a comutativa da soma. Então, ele tem que sair de uma soma f mais g e chegar numa fórmula g mais f. Foi o que ele fez. Olha como que ele faz. F mais g de x, pela fórmula lá de cima, f de x mais g de x. Só que esses valores são reais. Então, eu posso fazer a mudança de lugar de números reais. E te dá justamente g mais f de x. E assim ele faz para todas as propriedades. Ele sai de um lado e chega no outro, ok? A demonstração está feita para você aqui, é só você refazê-la, tá? Aqui, ele te dá a ideia de R infinito, que é quando o vetor ele não termina no xn, ele é infinito. É um vetor de infinitas componentes. Isso aqui existe, por incrível que pareça, existe. E se isso aqui não existisse, a física quântica não existiria também, tá? Então, não acho que isso aqui você... nunca vou usar. Talvez você não use, mas muita gente usa, então tá te falando que existe, tá? Aqui existem os polinômios. Quando ele não define, eu coloquei Pn para você, mas quando ele não define o grau desse n, é porque o polinômio ele é infinito. Então, o polinômio ele pode também ser infinito. Então, ele colocou um P de T, são esses elementos. Lembra que quando eu fiz com vocês, o meu P de T parou aqui, porque eu falei que o grau era até n. Mas quando ele não coloca grau no espaço P, são polinômios também de dimensão infinita, que eu posso, em vez de escrever no formato aberto assim, posso escrever também no formato fechado. Ele te define a soma entre dois vetores polinomiais e a multiplicação por escalar de um vetor também polinomial. Ele te mostra como que a gente escreve isso num formato de somatório fechado. Tem que saber? Tem. Polinômio para nós é importantíssimo. Tem que demonstrar isso aqui em casa. E aí, ele está te demonstrando como que faz as outras propriedades, só que ele fez tudo no formato fechado. Quem quiser refazer isso no formato aberto, utilizando polinômios nesse formato aqui, ó, veja que ele começou com o lado aberto, ó, ele fez a soma de dois vetores, ele fez aberto, e aí ele fechou, porque depois na demonstração fica mais fácil. Mas quem quer trabalhar com formato aberto como esse também pode, quem se sentir mais à vontade, tá? Obviamente a gente faz fechado, porque aí, olha como fica, ainda fazendo com formato fechado fica longo. Imagina fazer com formato aberto, vai ficar mais longo ainda, mas não tem nenhum problema, você pode fazer, tá? Bom, eu acho que te falei bastante de espaços, eu tenho que ir para subespaços. Aqui tem exercícios que eu já deixei indicado qual fazer. Ó, aqui na aula 2 eu já indiquei qual que você tem que fazer.
porque os outros são muito difíceis. Então, isso aqui para mim está ótimo você fazer, tá? E depois, os teóricos, obviamente, você esquece, pula. E nós chegamos em subespaços. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu entrar em subespaço? Não? Então, maravilha. O que é um subespaço vetorial? Tá? Para começar, todo subespaço também é um espaço. Mas a gente chama ele de subespaço porque, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esses espaços que estão aqui, que são os maiorzão, os grandes, né? E pegando só alguns elementos de cada um deles. Então, eu posso restringir, né, com alguma propriedade, o conjunto de elementos, por exemplo, de M. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente fazer? Só para você entender o que eu estou falando. Nós fizemos aqui em cima o espaço M por N. Vamos pegar um espaço um pouco menor. Vamos definir quem que é M e quem que é N. Vamos supor, aqui no nosso exemplo, que eu vou chamar de 1, que nós tenhamos o espaço V como sendo todas as matrizes quadradas do tipo A, B, C, D. Então, definir aqui matrizes 2 por 2, onde A, B e C e D, né, são valores reais. Tá? Escrever como eu escrevi isso daqui, ou escrever que isso aqui é o M2 por 2 é a mesma coisa. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Eu gosto de pôr um X, aqui tem, eu coloquei MN sem o Xzinho, mas quando eu coloco o número eu gosto de pôr o Xzinho. Tá? Então, esse V, ele é como se diz assim, um exemplo particular desses espaços aqui. Então, ele também é um espaço vetorial. Se eu demonstrar o genérico, então eu sei que qualquer um deles, quando eu coloco o valor para MN, também vai ser espaço vetorial. Então, você já demonstrou lá em casa depois o genérico, que é esse aqui. Então, obviamente, esse aqui também é um espaço vetorial. Maravilha. Tem como demonstrar ele? Tem. Você pode demonstrar ele também. Oh, meu Deus. Um minuto que acho que travou. Travou. Então, esse é meu espaço. Maravilha. Ixi, tá travando. Ele vai fechar. Fechou. Vamos tentar abrir de novo. Demora um pouquinho para abrir. O que eu vou fazer nesse exemplo desse meu espaço vetorial? Para definir um subespaço, para eu tirar elementos, para restringir elementos do maiorzão, do V maior, é muito comum a gente atribuir uma característica para aqueles. Enquanto abre, deixa eu abrir aqui. Para aqueles vetores de V. Enquanto abre lá, deixa eu ver se tem um exemplo aqui que eu acho que tem. Olha só. Eu peguei o espaço das matrizes, né? Aqui ele está pegando, ele está fazendo a mesma coisa que eu quero fazer depois que abriu o negócio. Ele te deu o espaço vetorial, que no caso é o R3. Ele nem precisava ter falado, mas ele falou, vai, com as operações usuais. Então, lembra que para ele definir um espaço, ele tem que te dar qual que é o conjunto, mas quem são as duas operações, tá? Aqui ele já te deu o conjunto R3 e define as operações usuais. Esse S1 é o primeiro exemplo de subespaço. Então, quem que é esse S1? São os elementos do R3 com uma característica de que x é igual a 1. Então, ele atribui uma característica a esses vetores. Então, quem que é o S1? Eu posso reescrever assim. São os vetores do tipo 1,
YZ. O correto seria colocar vírgula, onde Y e Z pertencem aos reais. Mas como a gente já sabe que sempre os elementos pertencem aos reais, a gente nem fica colocando isso, tá? Então, esse daqui, por exemplo, já não é um subespaço. A gente vai ver por quê na definição. O S2, olha só, também são elementos do espaço R3, x, y, z, mas com uma característica, que x mais y mais z é igual a zero. Então, eu posso reescrever esse vetor também. Que jeito? Né? Você abriu o negocinho. Abriu. Naquele caso, o S2, eu poderia reescrever ele como vetores R3. E aí você pode escolher aqui quem que você quer isolar. Por exemplo, o x não é igual a menos y menos z, por exemplo. Então, eu posso trocar o x por menos y menos y menos z. Aí eu não troco, né? Eu já coloquei a característica aqui dentro uma vez, não pode ficar pondo várias vezes. O certo seria colocar vírgula, onde y e z pertencem aos reais. Não vou colocar de novo, não. Então, esse conjunto, S2, que tem duas coordenadas, está te perguntando, 3 componentes, desculpa, com 2 valores y e z, será que ele é um subespaço? Né? É subespaço. Subespaço do R3? Essa é a pergunta. Então, veja que agora ele é um subespaço, por quê? Porque não são todos os componentes x, y, z do R3. São apenas alguns elementos, alguns vetores que têm esse formato específico. Entende? Então, quando eu restringo os vetores na totalidade do R3 para apenas alguns que tenham uma característica em específico, eu restringi para um subconjunto que pode ser subespaço, tá? Então, será que é subespaço? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, qual que é a definição para ser subespaço? Né? Para que eu tenha um subespaço vetorial, um espaço vetorial, e eu tenho um W que está contido nesse V, né? Então, tem que ser elementos de V, esse W. Para que ele seja subespaço, então tem que valer aquelas 8 propriedades do espaço, mas que podem ser resumidas apenas a 2. Então, isso aqui é o que eu mais vai cair na prova, com certeza, subespaço. Porque espaços é uma demonstração muito grande, então eu vou pegar algumas coisas lá de dentro. Mas subespaço é uma demonstração simples de 2, né? 2 coisinhas lá muito simples. E como que eu demonstro isso? Né? Então, primeira coisa, tem que demonstrar. Eu pego 2 vetores de W e demonstro que V mais W também está no espaço W. O W que esse W que eu estou falando é o W de vetor, e esse W aqui é o W de subespaço, de candidato a subespaço. E tem que demonstrar também que se o V pertence a W e alfa é um escalar, então alfa V também pertence a W. Ou seja, o que está falando aí é o seguinte, vamos desenhar que fica mais fácil. Eu venho por exemplo. Aí a gente demonstra esse exemplo. Está dizendo o seguinte, olha, a gente tem lá o espação V, que eu já sei que ele é um espaço vetorial. Eu estou pegando só alguns elementos de V, que formam o W, né? Eu vou até usar o que ele usou lá, W assim, ó, vai. W aqui tem um V assim, com um negocinho, né? Quando eu pego 2 vetores de W, que ele usou V maiúsculo e W, né? Tão né? Antididático, usa tanto W assim. Mas tudo bem. Então, ele pegou 2 vetores de W, que obviamente também pertencem a V. E ele está te falando assim que você tem que demonstrar que quando você soma V com W, vetor,
ele também tem que dar em W. Ele não pode ser um vetor que cai aqui fora. Que ele pertence a V, mas não pertence a W, entende? Então, a gente fala que é fechado para soma. Ou seja, que eu pegue dois vetores de W e consiga falar, olha, eles pertencem a W ainda, tá? E a mesma coisa, pegar um valor alfa qualquer, que é um real qualquer. Então, para qualquer real que eu pegar, qualquer um, eu concluo também que alfa V ou alfa W, enfim, pertence também a W, não pode cair aqui fora também. Então, também é fechado para a operação de multiplicação por escalar. Então, ser fechado para por mais que eu some qualquer vetor de W e por mais que eu multiplique qualquer vetor de W por um real qualquer, ainda assim eu continuo caindo no mundo do W. Eu não passo para o mundo de lá, né? Então, é isso que eu tenho que demonstrar, que essa soma continua pertencendo a W e que a multiplicação por escalar continua pertencendo a W. E eu não vou falar para você que é sempre assim, mas uma forma muito comum de se demonstrar isso se você tem uma propriedade que é satisfeita para aquele subespaço, então essa propriedade tem que prevalecer mesmo quando eu faço a soma ou multiplicação por escalar. Não entendi, óbvio. Vamos fazer um exemplo. Acho que tem um aqui de matrizes. Já vamos fazer um da lista, se tiver. Esse aqui é da R3. Esse aqui é de simétrica. Eu quero um que tenha propriedade. Aqui. Ai, meu Deus, sai do negócio. Sabe? Não trava, não. Tô querendo travar, por causa que tá aberto o whiteboard. Aqui. Ó, ele fez... Tá vendo que tá vindo lá de trás, né? O exemplo B dele é só de matrizes, ó. Então... Eita. Ai, começou ruim com tecnologia. Ó, nesse exemplo 9 dele, ele definiu o A como um espaço do R3 e alguns candidatos a subespaço. Ele falou assim, qual desses quatro é subespaço? E depois, no item B, é só de matrizes, tá vendo? Com as operações usuais. Eu vou fazer para vocês o S6, tá? Que fala que o B tem que ser A mais C. Então, vamos demonstrar aqui o S6 da lista. Que já é um a menos para vocês perguntarem, né? O S6. O S6, então, eu poderia colocar, é o próprio V, né? Mas vamos colocar tudo de novo, vai. Não precisaria, tá? Mas poderia colocar que é o V, tá? O quê, né? Então, é o próprio, são os elementos de V, tá? Mas com qual propriedade? De que B é igual a A mais C. B é igual a A mais C. E D igual a C. D igual a C. Esses que têm a característica do vetor aqui fora são os mais fáceis. Tem uns que não são assim. Tem uns de matrizes que não são assim. Que é matriz simétrica, mas a demonstração está feita aí também. Então, você pode ver como é que faz. Mas esses de quando você tem a característica aqui dentro do vetor, é muito mais fácil. Então, olha o que está dizendo para você. Olha, o S6 são os elementos de V. Estou restringindo os elementos, né? Então, esse aqui seria o nosso W, vamos dizer assim, né? Eu chamei de S6, mas é o W ali da foto, da figura, tá? Então, esse subespaço, ou candidato a subespaço, ele são todos os vetores de V que satisfazem essa propriedade, ou seja, que o B tem que ser um número que seja igual a A mais C e que o D seja igual a C. Eu posso reescrever isso daqui como os elementos... Então, eu vou jogar uma vez para cá.
Como já está isolado, ele poderia ter colocado, tipo, A mais C menos B igual a 0. Aí você ia isolar uma das variáveis. Você é livre para isolar quem você quiser, que não vai dar errado, tá? Então, como ele já isolou ali o B, eu vou trocar o B por A mais C. E eu posso trocar tanto o B quanto o C. Eu vou trocar o D. O D quanto C, né? Então, eu vou trocar aqui. Beleza. Certo era colocar vírgula, onde A, vírgula C pertence aos reais. Não vou colocar para facilitar. Então, escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa e ficou fácil porque eu peguei as características e joguei para dentro do vetor. Tá? Então, às vezes tem muita combinação aqui de coisas para serem feitas, mas o objetivo sempre é diminuir o número de letras o máximo possível. Veja que eu consegui reescrever esse vetor com 2 letras, tá? Se eu tivesse colocado aqui, no lugar do C, o D, então aqui eu também teria que colocar D. Tudo que era C tinha que virar D, tá? Então, cair para 2 letras. Isso é muito importante, o número de letras, porque te dá o número de dimensão, que nós vamos ver depois, tá? Bom, como que eu demonstro isso aqui? S6 é um subespaço de V, tá? Sabemos sempre demonstrar 2 coisas. Que S6 é fechado para soma e também é fechado para multiplicação. Como eu não te falei, eu te dei o espaço e não te falei quais são as operações, é porque já são as usuais, ok? Que aí é mais fácil para nossa vida, né? Então, propriedade... Opa, ele chamou de 0, né? Propriedade 0. Tem que demonstrar 2 coisas, 0 e 0'. Tem que demonstrar o quê? Que se eu pegar 2 vetores do S6, tem que mostrar que isso aqui implica necessariamente que a soma desses vetores também pertence a S6. Ou seja, demonstrar que a soma pertence a S6 é demonstrar que esse elemento também tem essas características, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer a soma de 2 vetores. Lembrando que esses 2 vetores são vetores S6. Então, eu já vou começar com a soma. O certo era definir quem que era U e V primeiro, mas como eu estou sem tempo, já vou somar direto. Então, quem que é U? O U é um elemento do S6. Eu posso colocar o que eu quiser. Vou chamar o U de x, y mais... Opa. X mais y. E aqui, y. Por que que eu coloquei assim? Porque prevaleceu essa propriedade, de que esses dois aqui são iguais e que os de cima também prevalecem essa lógica, vamos dizer assim, né? Veja que eu posso trocar letras como eu quiser, mas a ideia da propriedade tem que ser satisfeita, ou seja, de que essa característica e essa estejam aqui dentro, embutidas, ok? Usando 2 letras. Então, esse é o meu U, tá? Esse é meu U, que como ele tem esse formato, ele pertence a S6. Vou somar com V. Quem é V? Você pode usar a letra que você quiser. Pode pôr sol, pode pôr coraçãozinho, pode ser o que você quiser aqui, tá? Eu vou usar... Poderia até usar A, B, C, D se eu quisesse. Só que eu não vou usar para você não se confundir. Vou usar outra. Pra você achar que tem que pôr A, B, C e D. Não. Posso pôr o que eu quiser. Vamos colocar o quê? R, S, T, U. Tem gente que põe A1, A1 mais B1, aqui A2 também, pode usar com índices, para não ter que ficar procurando alfabeto, tá? Então, aqui vai ser o meu V, que pertence ao S6. Quando eu somo esses vetores, você já sabe muito bem que a soma... Ai, gente, eu coloquei errado, né? Deixa eu mudar aqui. Quando você soma esses vetores,
você sabe muito bem, estou pegando do W, né? Que a soma ela é usual. Então, se a soma ela é usual, como que a gente tem que fazer? Somar elemento a elemento. Então, eu vou somar a primeira componente com a primeira componente. Então, vai ficar x mais r. Vou somar a segunda com a segunda. Então, vai ficar x mais y mais r mais s. Y, somo com s, vai ficar y mais s. E y mais s. Tá? Eu tenho que mostrar que esse vetor soma, para que ele pertença ao S6, ele satisfaz esse formato. Então, esse A é como se fosse esse x mais r. E esse C é como se fosse y mais s. Então, eu vou reescrever isso daqui de forma que o A mais C apareça. Ou seja, o meu A é x mais r. Então, eu vou colocar o x próximo do r. Ou seja, você vai ficar como? X mais R. Aqui, como é tudo número real, eu posso trocar. Por isso tem que definir, né, que os valores são reais. Então, eu posso trocar o Y com o R de lugar. Então, troquei esses dois de lugar. Comutativa de reais é verdadeira. Mais Y. Mais S. Aqui, Y mais S. E aqui também Y mais S. O que eu vou fazer? Vai ficar mais explícito agora. Já está pronto, mas vai ficar um pouco mais explícito que realmente esse conjunto pertence ao S6, eu vou reescrever o x mais r, vou chamar ele de A. Vou chamar esse daqui de A. E vou chamar o y mais s de C. Tem que fazer isso? Teoricamente estaria pronto, mas a gente faz para ficar bem claro para vocês por que que deu certo, né? Então, eu reescrevendo, isso aqui vai ficar A, aqui vai ficar A mais C, aqui vai ficar C, e aqui vai ficar C, que é um formato do S6. Se é um formato do S6, então essa soma de U mais V, nós concluímos que tem esse formato que pertence a S6. Então, a primeira propriedade nós provamos, que a soma é fechada para S. Que quando eu somo dois vetores de S6, eu chego num vetor que também é do S6. Ok? Alguma dúvida nessa propriedade? Que eu vou fazer o próximo. Não? Agora, o que eu tenho que mostrar no zero linha? Que quando eu pego a multiplicação por escalar, então, eu estou definindo aqui, ó, qualquer um que pertence ao S6 e qualquer alfa que é um número real. Então, pegando qualquer vetor do S6 e qualquer número real, implica para mim que alfa U pertence também ao S6. Então, não sai do S6, né, para outros lugares de W, do espaço. Ele continua fechado para a multiplicação por escalar. Então, vamos fazer isso. A gente tem que mostrar que essa multiplicação por escalar pertence ao S6. E como que eu mostro isso? Eu começo fazendo a multiplicação. Como ela não foi definida, porque ela é a usual, o certo era definir quem que vai ser o vetor U, mas eu não vou nem definir, eu já vou colocar direto aqui, para ganhar tempo. Eu vou usar de novo x, y, z.
Gente, toda hora eu pego do coisa, né? É x mais y, y. É isso, né? Para pertencer ao S6 tem que ser assim. Deixa eu só confirmar. Tal. Perfeito. Então, nós pegamos aqui uma multiplicação por escalar qualquer, né? Para um vetor qualquer do S6. Então, esse aqui que é o U. Apesar de eu não ter definido ele antes, estou pondo aqui embaixo. Quem que é o U? Você vai ter que colocar seja U igual a isso pertencente ao S6. Então, aí viria isso daqui, né? Então, vamos fazer. Esse alfa U vai ser a usual. Então, eu pego, distribuo esse alfa para os elementos da matriz, tá? Do vetor matricial. Então, nós vamos ter aqui alfa x. Aqui é alfa. Eu vou até aplicar distributivo para ganhar um tempo. Você vai por parênteses aqui, depois fazer, mas você já sabe que distribui. Então, é alfa vezes isso aqui tudo. Eu tenho uma distributiva embutida. Aí vem alfa y e alfa y. Tá? Já está pronto. Mas nós vamos renomear de novo o alfa x. Eu vou chamar de A. O alfa x, A. De novo, né? Aí, alfa y que é diferente, eu vou chamar de C. Alfa y também eu vou chamar de C, que é do alfa y, C. E aí você já tem pronto aqui que isso daqui vai ser igual a mais C, C e C. Que você já sabe que é um formato que pertence ao S6. Então, nós terminamos, porque a gente demonstrou que a multiplicação por escalar, que dá isso aqui, também é um elemento do S6. Então, prevaleceu a propriedade, né, o formato do vetor final tem a característica de elementos que pertencem ao S6. Então, se 0 e 0' foram satisfeitos, a gente pode concluir que, portanto, neste caso, S6 é subespaço vetorial de quem, né? De quem? De M 2×2, que é o nosso espaço original. Que é o espaço sem a característica, né? Sem a característica. Então, tem que definir de quem que ele é subespaço vetorial, tá? É óbvio que se as duas operações são verdadeiras, como está definido aqui, e desde que esse subespaço está contido num espaço que é vetorial, então, se esse espaço é vetorial, então W também é um espaço vetorial. Ele é subespaço do grande, mas ele por si só também satisfaz as operações, aquelas 8 propriedades. Por quê? Todo elemento de V satisfaz aquelas 8 propriedades. Então, os de W também irão satisfazer. Né? E aí, eu fechando para a multiplicação por escalar, então, esse aqui vira um mundinho próprio, tá? E esse mundinho próprio, eu também posso falar que ele também é um espaço vetorial. Ou seja, todo subespaço vetorial também é um espaço vetorial. Ou seja, por exemplo, aqui no que nós acabamos de fazer, desde que eu demonstrei que esse S6 ele é um subespaço, eu nem preciso demonstrar aquelas 8 propriedades, porque eu já sei que elas vão ser verdadeiras. Porque os elementos de W também são elementos de V, que eu já demonstrei genericamente que é um espaço vetorial. Então, eu demonstrando que ele é subespaço, eu não preciso demonstrar que ele é um espaço, porque eu já sei que ele vai ser um espaço. Então, eu posso definir simplesmente que esse é um teorema, que todo subespaço vetorial também será um espaço vetorial. Ok? Aí, aqui tem um monte de exemplos. Então, olha só, tem um do R3,
com 4, 5 subespaços. Tem o segundo exemplo do B, com 6 subespaços para se demonstrar. Tem o item C, que é um com funções. Então, olha lá, o V são as funções de R em R. Então, ele definiu o X genérico como sendo R também, tá? Então, ele definiu aqui o espaço das funções reais, onde X é R, e definiu aqui S1, S2, demonstrado. Vai até o S4, tá? Para você demonstrar, tá feito aqui. E depois, o mais importante também são as matrizes e os polinômios, além do Rn, né? Porque funções a gente vai usar bastante, mas não tanto agora. Mas depois a gente vai usar em espaço com produto interno. Mas polinômios e matrizes, vocês têm que saber de cor salteado. Então, aqui ele definiu o espaço dos polinômios reais. Aqui ele não definiu grau, então são polinômios infinitos. E definiu aqui 3 subespaços. E no E ele colocou o P2, que é mais um exemplo dos polinômios de grau até 2, né? E mais 2 exemplos que estão aqui. Esse de sequências eu nem coloquei na lista, que ele é mais complexo. Vocês não tiveram cálculo 3, sequências. E aí tem uns exemplos super legais aqui de subespaço, tá? Enfim, tem bastante coisinha para você fazer, tá? Do livro, vamos ver se tem algo que eu não falei. Aqui ele deu alguns exemplos para você fazer. Ele não fez, mas você tem que fazer. Tá? Ó, vários exemplos, olha. Só que não estão feitos. Feitos mesmo são só aqueles que eu mostrei que eu fiz. Outros exemplos aqui. Então, são vários exemplos que não estão feitos. Nenhum deles. Para você fazer. Tá? O que mais? Aqui tá falando de equação diferencial, você pula isso. A gente não vai ver equação diferencial agora. A gente vai ver em cálculo 2 equação diferencial, mas não em álgebra linear. E também eu pulei um conteúdo que tem aqui, que não faz parte da ementa de vocês, que é soma e intersecção de subespaços. Então, tudo que tiver soma e intersecção de subespaços, vocês não precisam fazer, tá? E aí vem os exemplos, então acho que é só isso mesmo. Aqui, ó. Aqui tá falando de soma e intersecção de subespaço. Vocês não vão fazer isso, tá? E esse conjunto de geradores é próxima aula, próximas aulas. A gente também não vai fazer agora, tá? Então, você vai parar mesmo naqueles exercícios e pronto. Gente, alguma dúvida? Vocês queiram me perguntar? O que define um subespaço estar contido em um espaço, tá? A Bianca perguntou. É aquilo que eu falei aqui no desenho, acho que fica mais fácil explicar pelo desenho. O que define é que esse subespaço esteja contido no espaço maior e que essas duas operações sejam satisfeitas, tá? Então, para definir um subespaço, é um conjunto que está contido no V, geralmente tem uma propriedade aqui que faz ele estar contido, e, além disso, tem que satisfazer a propriedade zero e a zero linha. Certo? Foi claro ou não, Bianca? Tá. Tá bom. O Diego falou que tá travando o que eu tava falando. Ah, pra todo mundo ficou travando? Ou não? Não, Diego não. Rafael falou que tá travando, né? Alguém mais travou a aula de hoje? Tá. Aqui não. Tá bom. Alguma pergunta mais da matéria?
Não? Então tá. Então eu vou parar de gravar.